iniciar uma nova fase do estudo da série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles. Vamos iniciar hoje o estudo sobre Jesus e o Evangelho à luz da psicologia espírita. O nosso objetivo é estudar a moral cristã numa visão da psicologia espírita. A princípio, poderemos estranhar a palavra psicologia espírita, mas ao longo dessa aula nós iremos compreender. E para iniciarmos, já vamos trazer o pensamento do codificador Allan Kardec, que está na Revista Espírita de 1858. Ele nos diz assim: estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, uma vez e deverá fazer parte um dia do mundo dos espíritos. Por isso acrescentamos ao nosso título principal, o de Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância. Aqui Allan Kardec, com a sua visão à frente, já vem deixando claro esse objetivo do Espiritismo. Pois estudar a natureza dos espíritos é estudar nós, os seres humanos. Pois o espírito, ao reencarnar na matéria, no corpo biológico, estrutura a alma. Agora, como é que a alma se estrutura no corpo? É esse assunto que nós vamos estar falando nessa primeira aula. Pois quando falamos de psicologia espírita, a psique é uma estrutura, uma palavra, melhor dizendo, onde significa a alma, a palavra que vem do grego, psique. E psicologia é o estudo da alma. Então, como é que a doutrina espírita enxerga a alma? A sua estrutura, como é que a alma se estrutura no corpo? Kardec já tinha sinalizado isso, e estudar os espíritos é estudar o homem, pois nós iremos desencarnar e regressar de novo para o mundo espiritual. Vamos prosseguir, trazendo agora as palavras da benfeitora Joana de Ângeles, onde ela nos diz: o estudo do Espiritismo, de alguma forma, é também do conhecimento psicológico, porquanto diz respeito à transformação moral do indivíduo para melhor, para tornar-se vencedor das paixões primárias em favor das emoções superiores da vida. Então, o Espiritismo, dentro da sua parte de estudo sobre o ser humano, sobre nós, espíritos reencarnados, somos a alma e no corpo, é estudar o ser humano na visão da transformação de nós, seres humanos, para melhor, a transformação moral. Agora, como é que nós poderemos utilizar todo esse conhecimento da psicologia espírita para vencer as nossas paixões primárias, as paixões ainda ligadas, inerentes à espécie humana, espécie ainda muito animalizada? Como é que podemos adquirir e sublimar essas paixões, buscando sentir prazer com as coisas nobres da vida, as situações nobres da vida? Esse é o estudo da psicologia espírita. É mostrar que nós não somos a matéria, e nós não somos animais, mas somos seres espirituais animando temporariamente esse organismo biológico. Vamos prosseguir, trazendo ainda o pensamento da benfeitora, no mesmo livro, onde ela nos diz assim: os estudos da psicologia espírita constituem uma contribuição para mais amplo entendimento da codificação kardeciana, o aprofundar a sonda do esclarecimento
nos conflitos que vicejam em todas as criaturas, auxiliando-as com métodos eficazes para solucioná-los. Então, no processo de autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, nós vamos nos deparar com os nossos conflitos, com aquilo que nós não queremos enxergar e temos dificuldade de enxergar. O papel da psicologia espírita é nos dar instrumento para que possamos lapidar isso, criar métodos eficazes, como ela nos diz, para solucionar a problemática de nós mesmos, os nossos desafios. Então, entendendo como a mente funciona, entendendo como os mecanismos de defesa funcionam, nós vamos estar utilizando uma linguagem psicológica para desvendar, para adentrar ali nos ensinamentos do Evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Vamos prosseguir trazendo outro pensamento da benfeitora para entendermos o que é a psicologia espírita no livro O Despertar do Espírito. Ela nos diz assim: a tarefa da psicologia espírita é tornar-se ponte entre os notáveis contributos dos estudos ancestrais dos eminentes psicólogos, oferecendo-lhes uma ponte a um pensamento espiritista que ilumina os desvãos e os abismos do inconsciente individual e coletivo, os arquétipos, os impulsos, as tendências, os conflitos e os tormentos. Então a benfeitora já deixa claro aqui qual é o papel de estudarmos o ser humano na sua estrutura psicológica, na sua estrutura como alma. Ela vem fazendo essa ponte com a ciência, com alguns pensamentos da psicologia analítica, do Dr. August Jung, da psicanálise, Freud, trazendo os conhecimentos dos psicólogos humanistas, transpessoal. Então a benfeitora vai fazendo essa ponte, como o próprio Kardec já havia sinalizado. E a ciência e a religião se completam reciprocamente. A ciência sem a religião falta material para estudar os fenômenos que regulam as leis da matéria. E a religião sem a ciência falta o apoio e a comprovação. Aí no campo da superstição, do misticismo. Então nós temos que andar ali junto com a ciência. A ciência, como disse uma vez um grande cientista, e a ciência sem a religião, ela é manca, falta uma parte. E a religião sem a ciência, ela é cega, entra no campo do fanatismo, e aí entra no campo perigoso. A doutrina espírita vem fazer essa junção, essa união da ciência com a religião, e a benfeitora está fazendo no campo da psicologia, trazendo a visão psicológica do ser humano. Como é que a doutrina visualiza nós, espíritos reencarnados? Como é que nós estamos estruturados no corpo? Como ela vem trazendo o inconsciente individual, o inconsciente dessa vida, o inconsciente coletivo, o inconsciente de muitas e muitas vidas, os arquétipos, que são as estruturas sedimentadas, matrizes sedimentadas na nossa alma, os impulsos que são ligados não só aos instintos primários, mas às nossas tendências ainda animalizadas, os conflitos, e assim sucessivamente, estudando esse campo da ciência espírita. Vamos trazer agora uma passagem de uma entrevista que Divaldo Franco cedeu ao programa Transição. Então, o Divaldo irá nos dizer assim: o espírito Joana de Ângeles disse-me que pretendia estabelecer umas pontes entre a psicologia espírita e particularmente a psicologia junguiana, considerando-se a psicologia transpessoal da década de 70, e trouxe a presença da imortalidade da alma,
das obsessões, da divindade, dos fenômenos mediúnicos, o Espiritismo havia encontrado lugar dentro das doutrinas psicológicas. E o Divaldo já nos traz, né, esse objetivo, essa finalidade das obras da série psicológica, de fazer essa ponte com a ciência no sentido da psicologia junguiana, a psicologia transpessoal humanista, a psicologia com a alma. A psicologia foi tirando a alma e esses missionários, esses homens de bem que vêm arnando para e a humanidade cresça, evolua, vem trazendo a questão da alma, do espírito. Então, hoje as academias já estudam a ciência da espiritualidade, entendendo que existe algo a mais do que a matéria, o ser transpessoal. Nós transcendemos a questão de pessoa, nós somos seres espirituais. Então já começa a aceitar a imortalidade da alma, da interferência de outras mentes no nosso próprio psiquismo, ou seja, a comunicabilidade entre os dois planos da vida. E a psicologia espírita vem nesse sentido para estudar o comportamento humano, dando ferramenta para nós, seres espirituais reencarnados aí neste planeta de provas e expiações, vencermos as nossas tendências, vencermos os nossos desafios internos. Vamos prosseguindo, agora trazendo as palavras da benfeitora no livro Refletindo a Alma. Ela nos diz: a psicologia espírita, elucidando, porém, em torno da causalidade dos conflitos e dos sofrimentos, através das várias existências do espírito, assim dos processos de interferência de seres de outra dimensão, os espíritos desencarnados, no comportamento humano. E ela vem afirmando isso, porque a psicologia espírita, a forma de entendermos o ser humano, não vai nos efeitos, vai direto nas causas. O que está me fazendo repetir os mesmos erros? Porque eu não consigo livrar daquele comportamento e eu não gostaria mais de repetir. Quais são as causas, quais são as energias que estão alimentando esses comportamentos? Ou porque eu não consigo ter equilíbrio sobre as minhas emoções? Então, a psicologia espírita vem estudando exatamente essa área oculta do ser humano, a inconsciência, essa sombra que oculta as suas atitudes, seus comportamentos. Então, vamos dar prosseguimento para entendermos melhor. A benfeitora traz agora no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela nos diz assim: sem veleidades de especialista em psicologia profunda, o nosso é o contributo sincero de crer na excelência da doutrina espírita e atualiza o Evangelho, graças aos postulados apresentados pelos espíritos iluminados ao eminente codificador, e muito soube fixá-los na obra incomparável de que se fez responsável. E a benfeitora vem nos dizendo, e essa psicologia profunda é a psicologia espírita. A psicologia espírita é muito profunda, porque não estuda o ser humano nessa encarnação somente. A psicologia espírita enxerga o ser humano como um ser integral, um ser que já teve muitas e muitas reencarnações, muitas experiências. Não olha os conflitos do ser humano somente ligado à família consanguínea, à sua experiência de vida nessa encarnação, mas estuda os conflitos de muitas e muitas encarnações. Então a psicologia espírita é uma psicologia profunda, ela vai adentrando sim
nos ensinamentos do Evangelho, atualizando os ensinamentos de Jesus nessa linguagem da psicologia moderna, da psicologia espírita. Então, nós iremos, em aulas mais à frente, adentrar nesses ensinamentos do Cristo. Cristo usava sempre a simbologia, as parábolas, as alegorias. Ele falava usando formas de linguagem, porque ainda nós não tínhamos condição de compreender certas verdades. E aí a doutrina espírita vem elucidando isso, vem trazendo, tirando o véu, aprofundando esse campo do conhecimento espiritual. E nós estamos com o objetivo, juntos aí nessa aula, nesse estudo, de estudar Jesus, o Evangelho à luz da psicologia espírita, exatamente esse é o objetivo, decifrar essas imagens, esses símbolos, o que Jesus iria nos ensinar. Por que Jesus falava dessa forma, utilizamos essas linguagens? Então, essa obra incomparável que a mentora vem nos dizendo, e a codificação espírita, e o eminente codificador soube bem fixá-la, estruturou ali a doutrina, e a partir dessa estrutura, o edifício está sendo cada vez montado com a contribuição de muitos espíritos que vêm trazendo esclarecimento à sua própria experiência de vida. Muitos espíritos estagiam em outros mundos mais avançados e vêm aqui ao planeta de provas e expiações, nos dá o exemplo de como devemos prosseguir nessa caminhada. Vamos prosseguindo aí no nosso estudo sobre Jesus e o Evangelho à luz da psicologia espírita, dizendo, e a benfeitora Joana de Ângeles, ela vem atualizando esse Evangelho e a boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo. Vem atualizando, tirando ali o mistério e adentrando no comportamento humano. Nós vamos chegando ao final dessa aula, agradecemos a Deus, agradecemos ao Cristo e possamos ter sabedoria, nos dê sabedoria, Senhor, para estudarmos o Teu Evangelho de luz e de amor. E assim seja.